Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão, modelo e guia, por mais essa oportunidade do trabalho na seara do Mestre. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração, né? Dentro do capítulo das bem-aventuranças, fazendo uma citação dessa passagem da verdadeira pureza das mãos não lavadas. Quando aqui, né, Jesus é à mesa junto com os fariseus, o fariseu observa que Jesus não lavou as mãos à mesa ao sentar. E Jesus relata para o fariseu que essas atitudes exteriores, né, elas têm muito menos valor do que essa necessidade dessa mudança interior, dessa reforma moral, de nós expurgarmos do nosso coração tudo que possa ser sentimento que não salutar. Então, ele aqui faz um alerta para todos nós da nossa reforma, da necessidade da nossa reforma moral, em detrimento desses atos externos, que ele faz a citação aqui do lavar as mãos. Então, meus irmãos, quem deseja implementar alguma mudança de comportamento, priorizar essa melhoria espiritual, tem que ter consciência de que essa transformação precisa de ocorrer em bases novas, em novas bases. E precisa dessa educação, preciso desse reformar-se. E para isso, eu tenho que iniciar esse processo da reforma íntima, que é um processo de autoconhecimento individual, único. É um projeto que vai ter um início, um meio e um fim. Preciso estar nessa vivência progressiva, buscando esse meu autoconhecimento, para ir, a partir daí, estar em busca dessa minha reforma moral. Então, essa transformação deste homem velho para um homem novo, esse homem velho de tendências seculares, neste homem novo de atuação dos ensinamentos divinos, dentro e fora de si, precisa educar-se, precisa buscar essa transformação. Nós não vamos matar este homem velho, mas vamos conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. Já nos diz no capítulo 30 do livro Fonte Viva, que o título do capítulo é Educa, é o capítulo 30, que o benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso Francisco Cândido Xavier, nos orienta. E através de Paulo, nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele nos faz já essa menção de que a educação, para qualquer reforma, é importante. Então, ele diz, vou ler um pequeno trecho deste capítulo: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Então, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, meus irmãos, essa necessidade que nós temos de se educar, desse renovar, né, para poder conquistar esse homem novo, né, e fazer a nossa reforma interior, é necessário que busquemos esse conhecimento de nós mesmos, esse autoconhecimento. E é através do próximo, do convívio com o meu próximo, que eu vou em busca desse conhecimento. Obedecendo a lei da sociedade, né, é através da convivência que eu busco esse autoconhecimento. Então, meus irmãos, o que seria essa reforma íntima que a doutrina espírita tão bem nos instiga e nos mostra esse caminho? Então, sabemos que
o conceito sucinto de reforma, esse esforço para que nós alcancemos esse melhoramento moral. E para que essa reforma íntima? Essa reforma, nós como os espíritos imortais, em experiência terrena, nesse esforço individual para nos melhorarmos, então não podemos evoluir espiritualmente nem moralmente sem nos conhecermos, sem nos reformarmos. E como fazer essa reforma? Qual seria essa fórmula? Então, é através desse autoconhecimento e desse autoaperfeiçoamento moral. Para que alcancemos o patamar de espíritos puros, da escala evolutiva, a questão 100 do Livro dos Espíritos, né? Estamos num patamar, na base da pirâmide, de espíritos imperfeitos, que ainda somos caracterizados pelo apego à matéria, predominância dos nossos vícios e das nossas paixões. Para evoluirmos nessa escala a espíritos puros, que esse é o objetivo maior de todos nós, temos que trabalhar, temos que nos vigiar, nos autoconhecer, para chegar a essa superioridade moral, de não precisar mais reencarnar. Precisamos estar atentos, precisamos estar nos conhecendo, e no convívio com o outro a gente consegue isso muito mais facilmente, porque é nessa lei da convivência que a gente consegue evoluir. Então, o primeiro passo para essa nossa reforma íntima é a vontade. É a vontade que nós temos, que cada um de nós temos que ter de nos melhorarmos. Essa vontade é essa disposição, essa gerente do nosso espírito, né? Essa força interior que nos impulsiona nessa conquista que desejamos, a nossa reforma. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade. Como o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a espiritualidade superior responde: sim, às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. E faz uma interjeição no final da pergunta: como são poucos os que se esforçam? Então, meus irmãos, essa questão nos faz refletir, a questão 909, que precisamos dessa vontade, precisamos desse pontapé inicial para iniciar a nossa reforma. Sabemos que ela é individual, que ela é às vezes bastante trabalhosa, vamos abnegarmos de muitas coisas, né? Vamos ter que nos desprendermos de muitas atitudes de convívio, de algumas posturas, mas é necessário começarmos, é necessário iniciarmos, cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo e ao seu nível de entendimento. E na questão 911, Kardec ainda vai perguntar aos espíritos, a espiritualidade superior, se existe alguma paixão tão viva que seja irresistível à vontade, que a vontade não possa dominá-la. E os espíritos respondem que, na verdade, essa vontade às vezes é só do lábio para fora. A vontade que vem do nosso coração não é tão forte o suficiente para que a gente possa vencer aquela paixão, aquela má paixão. Sabemos que a paixão é um sentimento até salutar, nos faz realizar muitas coisas, né? Conseguimos realizar coisas, empreender muitas coisas boas, mas desde que não deixamos ser dominados por ela. Ele até em uma das outras questões, ele compara a paixão a um cavalo de raça, em que enquanto ele toma o domínio, a gente vai ter consequências para nós e para o próximo. Se a gente tiver no domínio deste cavalo, a gente vai com certeza conseguir domar essas nossas paixões. Essa é uma analogia que Kardec faz também na pergunta 909. Então, ele diz aqui que, na verdade, às vezes a gente tem uma desculpa por sermos espíritos ainda imperfeitos, de achar que a carne é fraca, que a gente não conseguiu dominar um pouco daquelas nossas paixões que não são salutares, que não nos impulsionam a evoluir. Mas, na verdade, o que a espiritualidade responde é que essa incumbência, a natureza espiritual é que pode vencê-la. O triunfo é do espírito e não da matéria.
Então, esse jargão que às vezes a gente escuta, a carne é fraca. Eu tentei, mas a carne é fraca. A gente vê aqui pela resposta da espiritualidade que essa responsabilidade é devido à inferioridade do nosso espírito e não à nossa carne, o nosso corpo. E o segundo passo para alcançarmos a nossa reforma? Esse segundo passo seria essa observação, essa identificação do que se passa dentro de nós, essa atenção plena que a gente vai acontecendo à medida que a gente vai progredindo no conhecimento de nós mesmos. E fazendo aqui uma analogia e com a situação atual que estamos vivendo nessa quarentena, vamos ter tempo suficiente, mais tempo para nos conhecer, mais tempo para nos entender como estamos nesse contexto familiar, e para ir entender o próximo, que eu só posso entender o próximo quando eu estiver ciente, quando eu estiver um conhecimento das minhas próprias imperfeições, para aí eu tolerar o próximo, eu compreender mais o próximo a partir do meu autoconhecimento. E aí, Santo Agostinho nos faz refletir com algumas perguntas, né? E ele diz, com seus ensinamentos, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Avalie diariamente a sua consciência. Passe em revista o que fez durante o dia. Pergunte se deixou de fazer algum dever. E pergunte se alguém teria algum motivo de queixar-se de nós. Então, assim, a gente vai identificar e conhecer realmente que necessitamos dessa reforma a partir dessas perguntas e as respostas que vamos receber de nós mesmos. E Santo Agostinho vai mais além. Ele foi ainda mais específico quando nos disse que uma das formas de realizarmos a nossa reforma íntima seria realizarmos esse interrogatório a nós mesmos, procurando verificar como estamos comportando diante dessas situações vivenciadas no nosso dia a dia. E aí, esse questionário se prolonga. Pergunte o que fizeste, com qual objetivo agistes. Fizeste algo que censurais no outro? Fiz algo que eu não uso confessar nem para mim mesma? E se desencarnar hoje, que pendência deixaria ou que teria a temer? Então, meus irmãos, essas reflexões agostinianas que nos faz refletir através dessas perguntas para nós próprios e a partir daí esse conhecimento de nós mesmos. A partir dessas respostas que nós iremos fazer todas as noites nessa reflexão diária, vamos conseguindo absorver as nossas sombras, as nossas más inclinações, onde podemos melhorar, como podemos agir melhor, porque cada dia é uma oportunidade que nos é dada, cada reencarnação como prova de bondade divina, como avanço, como oportunidade de progresso, de reeducação. É esse o intuito das nossas reencarnações, é progresso, é evolução, por isso é ilimitada. Teremos tantas quantas forem necessárias para que possamos galgar o patamar de espíritos puros um dia. E esse autoconhecimento vai nos dar essa habilidade de saber como estamos, onde estão os nossos pontos mais frágeis, até que ponto podemos contribuir, podemos atribuir as nossas emoções e os nossos sentimentos, a compreender o que está nos rodeando. Então, caminhar nesse processo de autoconhecimento significa desenvolver gradativamente esse respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos as projeções das nossas imperfeições às imperfeições dos outros, às deficiências dos outros. Iremos entender muito mais o nosso irmão quando nos conhecermos. Seremos muito mais tolerantes, estaremos muito mais abnegados, né? Exerceremos muito mais a paciência com o próximo, quando de fato nos conhecermos, nos autoconhecermos. E o terceiro, e diremos o mais importante dos passos, seria essa ação, essa transformação propriamente dita, com a ação, com a prática, com a atitude. Eu já comecei a fazer o processo de autoconhecimento, reconheci as minhas fraquezas, as minhas sombras, e aí eu vou procurar
a cada dia, agir de maneira diferente, tomar uma atitude diferente e praticar. Essa transformação, ela tem que ocorrer durante a minha trajetória evolutiva. Eu vou trabalhando e vou me melhorando. Eu não paro para poder que essa transformação ocorra. Eu vou trabalhando dentro do meu lar, dentro da casa espírita, com o meu próximo. É ali que eu vou me melhorando. É ali que vai ser o termômetro das minhas ações. Né? Se estamos mesmo neste caminho certo da nossa transformação. Pelo menos estamos bem encaminhados. E essa maior necessidade da criatura humana é esse conhecimento de si mesma. Transformando, né, se tratando dessa iluminação espiritual, não há fonte além da exemplificação de Jesus. Sabemos que as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele carrega multidões. E Jesus, com sua moral evangélica suprema, ele conseguia fazer isso. Né? Ele tinha esse poder de arrastar multidões, porque tinha a moral evangélica, esse poder moral. E o modelo definitivo para que a gente alcance esse nosso objetivo é Jesus, é o nosso modelo e guia deixado por Deus para toda a humanidade. Está na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? 625, pergunta Kardec: quem de Deus deixou como modelo e guia para a humanidade? E a espiritualidade responde com 5 palavras. É uma das questões mais curtas do Livro dos Espíritos. Jesus. Ele não diz mais nada, apenas isso. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Sabemos que todo projeto temos que ter um modelo para seguir e alcançar aquele objetivo final. Todo projeto que não tem um modelo, que não tem um guia, vai terminar num processo de um labirinto. A gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí, continuando nessa iluminação interior, né, não há progresso possível sem essa observação atenta de nós mesmos. É necessário estar vigiando os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Né? A verdadeira felicidade neste mundo está na própria esquecimento de nós mesmos, a proporção do esquecimento próprio. Nós precisamos estar atentos e não nos desalentar com esse processo que é lento, é gradativo, é processual. Cada um tem o seu tempo de evolução. E Jesus quer que a gente continue nesse trajeto, nos transformando de cabeça erguida, com fé, com perseverança, não nos desalentando com o primeiro obstáculo. Naquele dia não foi possível uma atitude mais salutar, mas dentro dos padrões evangélicos de Jesus, temos o outro dia para evoluirmos. Temos o outro dia para fazermos diferente. Não podemos retardar, esperar as outras encarnações para evoluirmos. Vamos nessa. Já dizia nosso querido Chico Xavier, que reencarnar já é tão difícil, então vamos trabalhar nessas encarnações nossa atual, para que podemos valorizar e agradecer essa oportunidade nos dada pela divindade, que é a reencarnação para nos reformar, para nos melhorar, para que nós possamos progredir. Então, essa necessidade humana é interessante e termos esse modelo que é Jesus. E como iniciar essa iluminação interior? Essa iluminação interior da nossa própria alma? Deve-se começar por esse autodomínio, dominando as nossas paixões, as nossas más tendências, as nossas inclinações, disciplinando os nossos sentimentos egoísticos, inferiores, e guiarmos pelo testemunho do Mestre. E também de outras almas que passaram já por nós e que deixaram tantos exemplos. Temos inúmeros, né? Temos um Francisco de Assis, temos o próprio Chico, Francisco Cândido Xavier, temos muitos missionários que vieram e que deixaram seus exemplos para nós também. O nosso exemplo maior, o nosso modelo é Jesus. E os nossos vícios, né? O orgulho, a vaidade ainda que nos consome, principalmente o egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, meus irmãos, como já sabemos. Assim como a caridade é a de todas as virtudes. A caridade é a virtude maior. Né? Então, destruir uma é desenvolver a outra. Então, que nós precisamos estar atentos a fazer aflorar as nossas virtudes e inibir os nossos vícios de maneira
dioturna, está sempre trabalhando em prol disso. Não é um processo fácil, nem deixa de ser trabalhoso e às vezes doloroso, porque sabemos que a dor ainda é a nossa melhor professora, é a nossa educadora. Então ela é uma mão niveladora. Às vezes precisamos passar pela dor para poder estar em busca dessa nossa evolução. E essa virtude meritória, a gente tem que ter essa virtude sublimada nesse sacrifício do interesse pessoal. Então, Allan Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. E nossos sentimentos começam, a partir do nosso autoconhecimento, a se transformar. A gente falou que nós não matamos este homem velho que está em nós, mas nós vamos o transformando, vamos o educando, não é? E aí a gente vai transformando o nosso medo, o nosso orgulho, a nossa ansiedade, a nossa melancolia, a nossa intolerância, o nosso estresse, a nossa mágoa, por sentimentos de amor, de abnegação, de doçura. O próprio contexto que nós vivemos atualmente, na vigência dessa pandemia, tem trazido a muitos corações angústia, melancolia, desalento, não é? E a gente precisa substituir esses sentimentos, mesmo nessa época. A gente sabe que nada acontece por acaso, tudo está na direção, o leme está na direção da divindade. A humanidade precisava passar por esse período de introspecção, cada um a sua maneira, vivenciando e fazendo essa autoanálise. Onde posso melhorar? Com certeza estávamos precisando passar por esse momento. E aí, essa é a necessidade dessa mudança de sentimentos, lógico, de maneira lenta, gradativa, sem essa disciplina punitiva com nós mesmos. Temos que exercer o auto-perdão, o auto-amor conosco. E o autoconhecimento, meus irmãos, é a chave para a reforma. Não existe para a reforma íntima, a chave é o autoconhecimento de nós mesmos. Aí teremos a chance de nos conhecermos e de fazermos as devidas mudanças. E Kardec, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 909, ele pergunta à espiritualidade qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e restringir a atração ao mal. E um sábio vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates sabe que essa frase, conhece-te a ti mesmo, Sócrates já dizia, já nos deixou há 470 anos antes de Cristo. Então a gente sabe que essa necessidade é muito antiga. Jesus veio afirmar isso aí que a gente necessita, não é? Veio fazer com que a gente sinta essa necessidade, cada um ao seu tempo. Então essa reforma íntima, a gente fazendo um resumo, seria essa transformação do homem velho, carregando as suas tendências seculares de erros, num homem novo. Trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos, fazer o melhor do que formos capazes, pensando sempre no bem maior. E se perguntar todos os dias, nos perguntar todos os dias, fui melhor do que pude hoje, mesmo que não tenhamos sido, mas amanhã teremos a oportunidade de, num novo dia, agir de maneira diferente. E a regra universal do bem proceder, como deixou para nós o Cristo: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Essa é a regra do bem proceder, né? Fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem a regra universal do bem proceder. Está também aqui no Livro dos Espíritos. E aí, seguindo o que o Mestre nos ensinou: ama ao teu próximo como a ti mesmo, e não faça com os outros o que não quer que façam contigo. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo. E como desenvolver esse autoconhecimento, meus irmãos? Através da autoestima elevada. Jamais
poderemos ficar cabisbaixo ou em desalento por não conseguir esta reforma no tempo que a gente almeja conseguir. Mas trabalharmos isso com autorrespeito, com autoconfiança, com autoafirmação, com alto amor e com a integridade pessoal. E com essa autoaceitação. Eu não consegui, mas amanhã eu tenho outro dia. Eu vou me adaptando a essas novas realidades que a gente vai encontrando a partir desse conhecimento que fazemos de nós mesmos. Então, essa reforma íntima, ela tem esse caráter processual. Ela significa que obedece uma sequência, né? É um conceito claro. Essa habilidade de lidar com esses traços que ainda estão ao nosso derredor, nosso caráter, nosso temperamento, nossos vícios, são ainda caráteres que precisam ser renovados e aprimorados. Mas nós temos o tempo para isso. Jesus nos dá esse tempo. Deus nos dá todo o tempo preciso para que nós possamos evoluir. E aí, temos que assumir algumas posturas, a postura de aprendiz, jamais perder o interesse pelo novo, do conhecimento, buscar, aprender, conceituar, reciclar, observar-se a si mesmo, como a gente já mencionou. Esse estudo atento do nosso modo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções e essa autoavaliação constante de nós mesmos. Renúncia, todo o processo de mudança requer renúncia, exige essa seletividade dos nossos ambientes sociais em que vivíamos, em que vivemos, os costumes, né? A razão desses estímulos que produzem, às vezes, esse reflexo no nosso mundo mental. E começamos a fazer esse processo seletivo automaticamente, aquilo que, na verdade, nos faz bem, nos faz progredir, nos faz evoluir. Essa aceitação da nossa sombra. Sem essa aceitação da nossa realidade presente, não podemos chegar com essa cobrança exagerada, injustas às vezes e intermináveis de nós com nós mesmos. Nós temos que estar à procura da nossa transformação, mas aceitando e trabalhando essas nossas sombras, né? Exercendo em nós o auto-perdão. Essa aceitação plena precisa ter o perdão das nossas faltas. A vigilância, isso é uma atitude de cuidar da nossa casa mental, pois sabemos que o pensamento, através do livro Pensamento e Vida, do nosso Chico, através de Emmanuel, nos diz que o pensamento, ele cria a vida que procuramos. Nós teremos a vida que procuramos a partir dos nossos pensamentos, né? E esse sentimento é quem dá a cor, o tom e a forma dos nossos pensamentos. A oração, essa terapia da nossa mente, não é? Através dela, essa conexão com a divindade, sem nenhum necessário de nenhum intermediário para nós fazermos isso. Nos conectamos diretamente com Deus. Basta pensarmos, estarmos conectados com a divindade, precisamos só nos conectar e nos introspectar e teremos as respostas que precisamos. A tolerância. Toda evolução, ela é concretizada na tolerância e Deus é total tolerância para conosco. É preciso caridade com os nossos próprios esforços. E o amor incondicional, aprendendo o alto amor. O alto amor é o maior desafio que a gente assume quando assume esse compromisso da reforma íntima. Porque a tendência humana é desgostar de nós mesmos, da nossa história de evolução, de não aceitarmos. Aquilo vai nos ferir, vai nos machucar, mas precisamos desse alto amor, desse amor incondicional para evoluirmos na nossa reforma. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo Sede Perfeitos, Allan Kardec nos orienta, através de uma resposta da espiritualidade, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, que nos esforcemos, nossos irmãos. Não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro. Então, essa reforma íntima, ela necessita de uma autoestima elevada. Não esqueçamos que o mais importante, que a severidade da disciplina com as nossas imperfeições, é a alegria que temos de conseguir cultivar a cada dia um progresso. Então, a alegria nos motiva a prosseguir. E Jesus nos convida a dar uma proposta de renovação diariamente, somos chamados a renovar, a mudar
Esse chamamento de Jesus para com todos nós é diário. E nós temos que começar a ter essa aquisição dessas virtudes como base desse processo de melhoria. E isso é um dever de execução de um projeto nosso, é pessoal, né? É um dever individual, uma responsabilidade de cada um de nós. E sabemos que o esforço é nosso, porque o pastor conduz seu rebanho, mas as ovelhas que andam com as suas próprias pernas. Já nos diz Emmanuel. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Temos o gene da divindade porque somos filhos do Pai. E tornarmos cooperadores dessa criação divina como Jesus o é a escolha nossa. Então, meus irmãos, nos esforcemos, procuremos estar nesse esforço incansável em busca da nossa reforma moral. Não é fácil, como já foi dito aqui por Kardec e pela espiritualidade, mas é o caminho. É o caminho para todos nós, nos reformarmos a partir do nosso autoconhecimento. Então, fiquemos todos sob a proteção de Jesus e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de trabalho na seara do bem. Fiquemos todos sob a proteção de Jesus.